Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto Como que tá? Cultura e Comunidade no Pós-Covid. Esse é um projeto desenvolvido pela Agência Experimental, em parceria com a Faculdade de Comunicação da UFBA, e se trata de um conjunto de lives feitas do mês de julho a dezembro. Então, estamos todas as sextas-feiras aqui, fazendo uma live no Zoom, contando com a presença de diferentes convidados a cada transmissão, para a gente debater como que está essa situação das diferentes áreas do campo da cultura e do campo comunicacional, a fim de se pensar o cenário da cultura nesse período pandêmico e também para se pensar o cenário pós-pandêmico da cultura. Na conversa de hoje vai ser sobre corpos negros e performance, arte e cultura como campo de batalha. Nossos convidados são Geise Oliveira, ela é produtora cultural, mestre e doutoranda em cultura e sociedade do IAC da Facom. Temos Iná Irenã, ela é bacharel em artes, graduada em museologia e mestranda em dança na UFBA. Temos nosso professor José Roberto Severino, que é o professor da Facom. Jorge Bispo, ele é sociólogo, professor, mestre em cultura e sociedade, e ele é especialista em gestão e políticas culturais da UFBA e na UFRB. Eu me chamo Brenda Roberta, sou agenciadora e vou fazer esse processo de mediação aqui, mas queria dizer que, principalmente, eu estou aqui como ouvinte. Agora eu vou passar a fala para o professor Beto. Então, boa tarde a todos e todas. E mais uma edição nossa, né, do projeto Como é que tá? E obrigado, Brenda. Obrigado, Sueli, todo o pessoal técnico no apoio. Então, essa nossa mesa, ela é uma mesa, como foi dito, corpos negros e performance, arte e cultura como campo de batalha. E ela não está acontecendo por acaso, né? Hoje, dia 20, né, um dia importante, um dia que tem muito a ver com essa ideia de combates que está dito no título. Que combates, né? Do que a gente está falando? Bem, as memórias e aquilo que constitui as nossas identidades, elas não são natureza. Elas são fruto da democracia, são fruto das ações coletivas, são fruto de disputas. E essas disputas, às vezes, elas são muito desiguais, né? Em algumas épocas, elas são mais democratizadas, mais amplamente discutidas como direito. Os combates das nossas diferenças são mais simbólicos e estão nessa ordem do aspecto narrativo, mas a verdade não é assim, né? A gente sabe que os combates que também são simbólicos também doem na carne, tem a ver com os corpos, tem a ver com o território, tem a ver com possibilidades mil. Então, o debate que a gente vai fazer hoje, no dia 20, é um dia importante relacionado a esses combates, né? Combates pela história, combates pela superação e pela criminalização do racismo, que são coisas importantes de serem combatidas, né? Combater o preconceito, combater as formas excludentes. E o nosso grupo de pesquisa, ele se debruça sobre esses combates em territórios muito específicos, né? O nosso recém-mestre, Jorge Bispo, né? Eu fico muito orgulhoso de ser apresentado já como mestre. O Bispo fez um trabalho sobre um fórum, o Fórum da Performance Negra, que é um desses palcos de combate, né? Desde Abdias Nascimento, a gente experiencia no legislativo, nas ações públicas, nos ambientes onde o debate pode ocorrer de maneira a acelerar transformações, esse debate ocorre. Então, ele não é algo que começa hoje, ele é algo que tem uma história muito até anterior ao século XX. E essa trajetória que o Jorge Bispo traz, a gente pode encontrar em outras
efetividades, né? Então, quando Iná, museóloga, a museologia tem um papel importante no nesses combates também por narrativa, no sentido de que memória, o que fazemos dessas nossas memórias, né? O que nós contamos sobre os nossos corpos e sobre as nossas trajetórias, né? E história, memória, tem tudo a ver com museu, né? Então, os museus são lugares deliberados para que esses combates ocorram e para que a gente transforme através de percepções diferentes sobre o mundo que são possibilitadas lá no Fórum das Artes, né? Como o Bispo está se dedicando a compreender, né? E da mesma maneira nos museus. E no caso de Geise, nas comunicações. Geise também mestre e já mestre, né? E doutoranda, em breve doutora. Geise, ela própria, né? Não que George, que ainda também não seja, mas a trajetória de Geise é uma trajetória de um combate deliberado para que nós façamos a inclusão no âmbito universitário, no âmbito de formação de jovens negras. Ela desde a Steve Biko, né? Então, ela é uma intelectual orgânica, como a gente diria, alguém que cresce, se conscientiza do seu lugar e vai à luta. E eu acho que essa mesa, a gente fala também, então, dos ativismos, que é um outro tópico, né, do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente estuda memória, os processos de patrimonialização das memórias em combate e os ativistas que tentam interferir nas instituições, interferir na democracia, participar dela em processos de transformação que sejam capazes de enfrentar o racismo estrutural, que sejam capazes de enfrentar o silêncio do genocídio da juventude negra, que consigam enfrentar esse conjunto que é uma herança muito nefasta, mas que ela é parte da nossa sociedade e, portanto, é nela que a gente vai combater. Então, a mesa de hoje ela tem esse pano de fundo, assim, um pano de fundo de uma data comemorativa, né, referente a Zumbi, uma figura que a todos inspira, não, professor, não a todos, tem pessoas que discordam disso. E a gente está vivendo, infelizmente, a contranarrativa dentro, por exemplo, de um órgão tão importante quanto a Fundação Palmares. Então, demonstra mais ainda que essa mesa é necessária. A gente precisa garantir que a memória seja um direito, né? Então, o direito de narrar as trajetórias complexas, as trajetórias em combate das nossas diferenças que compõem esse território bastante também complexo que é o Brasil. Então, a gente não está falando aqui de uma cultura nacional, a gente não está falando de nenhuma leitura simplificadora, mas não deixando de fundo o pano de fundo que falamos o mesmo idioma, compartilhamos uma cultura que teima em ser, de um ponto de vista hegemônico, racista. Então, vamos agora à mesa. Eu vou passar a palavra ao nosso querido Jorge Bispo, que vai iniciar, então, a sua apresentação. Jorge, você tem a ideia, né? Cada um de vocês vai falar em 20 minutos e depois a gente vai para eu faço amarro essa conversa, ou desamarro, como disseram na outra live. Nós vamos desamarrar, professor, não vai amarrar nada aqui é para desembaraçar. Então, tá bom. Bispo, com você. Ok. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, dizer do prazer que é participar desse projeto importante, nesse momento que a gente vive de pandemia, né, de isolamento social, que é o projeto Como é que tá, da Facom, né, junto com a Agência Experimental, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, o nosso grupo de pesquisa, Memória e Identidade, coordenado pelo professor Severino. Cumprimentar todos aqui, todos e todas presentes, professor Severino, Geise, Inan, Brenda e todos os demais participantes também. Eu queria começar falando do dia de hoje, né, antes de entrar especificamente no que eu preparei para hoje,
o 20 de novembro, que é um dia que representa muito, né, para a luta do povo negro, de toda a gente negra brasileira. E essa representação, ela está muito ancorada naquilo que a gente chama de ativismo, né, de luta e de resistência. A gente, né, o povo negro brasileiro, todas as conquistas que houveram, né, nesses últimos anos, elas são fruto exatamente dessa luta e dessa disputa por narrativa, né, feita desde os nossos ancestrais. Então, isso é importante a gente pontuar. Ainda assim, a gente vive nesse país extremamente desigual, e que não é novidade para ninguém, e que tem como consequência aquilo que é mais nefasto, né, que é a morte. Então, nós pagamos até hoje, nós negros e negras, com a vida por conta desse racismo estrutural, sistêmico, que perdura na sociedade brasileira. Ainda no dia de hoje, a gente tem essa notícia, né, da morte, do assassinato, na realidade, de um cidadão negro. Eu, por conta de estar preparando essa comunicação de hoje, eu não peguei muitos detalhes, mas já vi várias reportagens, vai chegando nos grupos, mas é algo que a gente já sabe o que é, né? O roteiro, ele já parece que está pré-determinado, né? E só muda os personagens, só muda as vítimas. Agora, a cor da pele, a origem, ela nunca muda. Sempre somos nós os mais afetados por essa política, por essa necropolítica que insiste ainda em permanecer. Sobre isso, eu trouxe, eu não sei se Brenda vai conseguir fazer agora a reprodução, eu trouxe um vídeo curto que ele um pouco tem a ver exatamente com o que a gente está falando aqui, né, dessa necropolítica, esse racismo estrutural, e tem a ver também com o tema dessa mesa, que é performance, a arte enquanto campo de batalha, que não deixa de ser também uma performance feita da nossa forma, né, que é um vídeo que Hilton Cobra mandou, né, enfim, nas redes sociais, eu recebi, aí conversei com ele, pedi autorização, né, para reproduzir. Não sei se Brenda consegue fazer a reprodução dele aí, para depois a gente começar a dialogar. Boa tarde, povo brasileiro. Vocês escutam agora? Eu sou Hilton Cobra, sou um ator. Agora sim. Baiano, morador aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero pedir licença a vocês, nesse 20 de novembro, dia em que celebramos os Zumbi dos Palmares, que celebramos as nossas lutas contra o racismo e a eugenia nesse país. Quero apresentar para vocês uma coisa da minha casa. Isso aqui é uma parede onde tem vidas negras importam. E várias pessoas, não todas, porque a parede não cabe, várias pessoas assassinadas pelo racismo, assassinadas pela violência no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, assassinadas principalmente pela PM, que é a instituição que mais mata pretos no Brasil. Eu vou aqui acrescentar dois nomes. Jamile Araújo. Jamile Araújo foi uma mãe moradora do Curuzu que infartou porque uma criança negra recebeu um tiro no peito da PM no dia 8 ou dia 9 de novembro. Esse menino, Railan, 9 anos de idade. Um tiro no peito desferido pela PM no Curuzu. Cadê o movimento negro da Bahia? Como o Ilê se manifestou? E aqui, quero mostrar a vocês, já escrevi, João
Alberto, exterminado, massacrado. Ontem, no Carrefour de Porto Alegre, pela segurança contratada por aquela instituição. 20 de novembro, amigos. 20 de novembro. Não tem jeito, povo negro brasileiro. Não tem saída, gente negra brasileira. Nós somos 120 milhões de pretos e pretas nesse país. E nós estamos na mão desse sistema perverso e assassino, exterminador. Esse Estado matador. E nós temos medo de incitar a violência, porque nós podemos ser processadas. Povo de Porto Alegre, queria muito, mas era muito estar aí com vocês, para chegar até aquele Carrefour e ficar ali, fincar o pé naquela frente do Carrefour, até que essas figuras sejam de fato penalizadas e até que o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado brasileiro nos mostre de fato o que estão fazendo para eliminar a violência provocada pelo racismo e pela eugenia brasileira. Toda a minha solidariedade à família da Jamile, à família do Railan, à família do João. Povo preto, vamos, povo preto, vamos para a rua. Vamos para a rua e sair da rua somente quando tivermos condições absolutas de vida melhor. Chega dessa negrada vaselina, essa negrada neoliberal, midiática. Gente negra brasileira, nós somos 120 milhões de pretos e pretas desse país. E isso tem que ser traduzido em poder. Fogo no canavial! George, tá travado aí, ou... Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Aqui para mim tá travado. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo e Tá vendo. travado aqui a tela, mas eu liguei o celular aqui e estou acompanhando aqui. Mas está bem, a imagem está boa e o som está bom. Ótimo, então vamos lá. Eu vou acompanhando por aqui. Veja bem, então esse vídeo aí, como bem ele falou, é um vídeo de Hilton Cobrinha, que é uma referência do movimento negro, né? Que é baiano, está no Rio de Janeiro, e que é fundador da Companhia dos Comuns, que é um grupo de teatro de lá do Rio de Janeiro, e também do Fórum Nacional de Performance Negra, que é o fórum a qual eu me debrucei, né, como evento político, cultural e artístico, qual me debrucei na dissertação de mestrado. E ele traz essa reflexão extremamente importante, que a gente pode aprofundar depois, eu não vou me alongar muito nesse aspecto, porque a gente vai ter mais tempo, e eu queria apresentar um pouco do que eu trouxe. Antes disso, eu queria só falar, assim, né, como eu cheguei nessa pesquisa, como eu cheguei nesse objeto. Eu sou nascido e criado aqui em Salvador, num bairro chamado Alto do Cabrito, que é subúrbio ferroviário da cidade, e lá, desde a juventude, da adolescência, eu ingressei num grupo de teatro chamado ao Quadrado, que é um grupo que trabalha ainda, existe, é um grupo que trabalha com a juventude periférica, desse bairro especialmente, e dos arredores, e logo depois, após entrar na universidade, no curso de Ciências Sociais, eu fundei junto com outros amigos, como Márcio Bacelar, Fábio Santana, o coletivo de produtores culturais do subúrbio,
exatamente porque esse coletivo, a gente, na realidade, só criou ele para fazer o Festival de Teatro do Subúrbio, que era um festival que a gente queria incluir os nossos, porque a gente percebia que nos outros festivais oficiais, né, pela cidade, pelo país, a gente nunca via o nosso povo, nunca via os grupos de periferia lá. Quando acontecia, né, isso aconteceu durante um tempo, era nos espaços que o Estado colocou, que existe na periferia, como é o caso do Centro Cultural Plataforma, de Alagados, e era muito como a participação, né, de alguma atividade aqui, era muito como contrapartida. A contrapartida era sempre atividades aqui, ou levar grupos daqui para assistir esses espetáculos. E a gente queria olhar esses grupos, esses mobilizadores culturais, esses artistas, produtores técnicos, a partir de um outro olhar, que é o olhar da profissionalização. E a profissionalização, um dos elementos importantes é você monetizar, né? É você valorizar o trabalho também através da monetização, né? Bom, então foi criado esse festival ele foi feito durante 4 edições, e a gente tem agora notícia ótima, que a gente vai conseguir fazer a 5ª edição, que a gente foi aprovado no edital da Lei Aldir Blanc, que é da Fundação Gregório de Matos, né? E a gente vai fazer a 5ª edição do festival. E esse festival, ele acabou, o coletivo em si, acabou mudando um pouco, assim, a visão e a mobilização, a cena cultural aqui da região do subúrbio, porque a gente trouxe esse caráter profissionalizante para nossas ações, né? Através de parcerias, através de intercâmbio com outros grupos que já estavam na estrada, já estavam no mercado, enfim. Então, a gente tinha sempre essa relação de troca, certo? Então, a partir disso aí, né, e a partir da vivência do El-Quadrado, é que eu começo a acompanhar o Fórum Nacional de Performance Negra, né? E aí eu começo a querer entender como é que esse evento, né, que foi um evento grande, né, feito nacionalmente, embora acontecesse aqui em Salvador, mas ele reunia artistas de diversos locais, como é que esse evento conseguiu mobilizar estratégias, né, de estratégias de acesso e de tensionamento dentro das políticas culturais do Ministério da Cultura, né? Então, é esse, na realidade, o meu lugar de fala, né? E é esse meu interesse por esse tema. Eu aproveito também para trazer algumas experiências da especialização que eu fiz na UFRB sobre o edital do protagonismo da juventude negra, chamado Curta Afirmativo. Na realidade, o nome do trabalho é A Voz do Morro Rasgou a Tela do Cinema, né? Que é um trecho da canção, inclusive, de Gilberto Gil e Caetano Veloso, do álbum deles, Tropicália, né? E é exatamente para trazer um pouco dessa... Então, isso eu vou apresentar, sabe? Eu fiz assim meio com uma mesclagem, porque também as duas coisas se dialogam. Eu queria pedir também para... Eu não estou conseguindo ver aqui para mim no computador, tá tudo apagado, eu estou acompanhando pelo Facebook, aí eu queria pedir a Brenda, por favor, para fazer. Mas enquanto o Jorge não entra, comentar, é muito forte o depoimento do Cobrinha, né? E demonstra realmente a necessidade dele, pelo menos ele conclama uma necessidade do que a gente está vendo em muitos lugares do mundo, né? Vamos para a rua porque não pode se calar frente ao absurdo, né, de corpos não importarem, né? Alguns corpos não importarem. Essa é uma coisa que Geise vem se debruçando há um tempo já, porque para ela o argumento é de que a ausência do conceito de genocídio que admitiria o que ocorre contribui para uma certa inibição também da imprensa, ou a imprensa é conivente, é racista estruturalmente. De alguma maneira, o debate acaba não ocorrendo, parece sempre uma cena episódica, né? E o Cobrinha mostra, não se a gente fizer aquele painel... depois a gente continua. Não, desculpa, pode concluir, Beto, só para dizer que eu vou... Não, eu estava comentando o vídeo do Cobrinha,
Quer dizer, Hilton Cobra, o que ele está falando, quer dizer, parece óbvio, né? Claro, não pode, tinha que ter ido para a rua desde sei lá quantas mortes ocorrem, e parece que as dores não acabam nunca dessas mães, desses pais, desses irmãos, desses filhos e filhas. Todo dia uma nova vítima, numa quantidade e numa cor e numa territorialização pontual e específica. E aí eu estava argumentando como que o trabalho de Geise ele contribui para compreender a produção narrativa de um silêncio também, porque transforma em episódico o que é sistêmico. Então, admitir a ideia de genocídio, por exemplo, seria um passo importante por parte do Estado, por parte da sociedade brasileira, mas que ela fez um levantamento na imprensa que é impressionante, não? A palavra se remete a Biafra, se remete a Argélia, se remete a qualquer lugar menos a nós mesmos. Pelo menos até a pandemia, o conceito de genocídio era um conceito distante, né? Ele não era usado. O que o Hilton Cobra está falando é o que Abdias Nascimento estava falando. Uhum. E é o que tu conclui no teu trabalho. Então, ou seja, há uma recorrência. E é muito... Eu vi como ele ficou engasgado, porque, cara, uma criança de 9 anos que não será um adulto. Não porque foi um acaso da natureza. Não foi pela ação humana deliberada e institucional em face de uma ação policial, e que não é um caso isolado. Então, essa era a questão. Mas volte com a palavra, senão a gente não conclui aqui o nosso... Não, eu acho que é isso mesmo que você traz também, esse engasgado, né, essa coisa dele, né, que é muito também da gente. A gente está cansado, né, de morrer, está cansado de ser baculejado, é um cansaço mesmo, cansaço físico, cansaço mental, o tempo todo o corpo negro. Por isso que essa mesa, assim, né, tem muito a ver com essa nossa vivência. O tempo todo o corpo negro ele sendo colocado como alvo de tudo, né, inclusive da bala. Então, isso é um negócio que cansa. E ele era um dos que a gente pensou para essa mesa. E no momento que eu convidei ele, né, já tem um bom tempo, ele falou para mim, ele mais ou menos esse aí que ele falou. Ele falou, olha, eu estou cansado, eu acho que não cabe muita mais conversa, a gente tem que partir para ação, ou a gente parte para ação, ou a gente vai continuar morrendo o tempo todo, né? Então, acho que essa angústia dele acaba sendo, refletindo nos nossos corpos mesmo, sabe? A gente acaba tendo esse mesmo pensamento. E esse corpo, né, que a gente está falando, é um corpo que tem cor, como eu falei anteriormente, que é o corpo negro. E aí, trazendo um pouco dessa perspectiva, você consegue fazer agora, Brenda, por favor? Aí eu trago essa comunicação, certo? Que é uma comunicação que eu dei o nome de a estética do corpo que fala. Inclusive, essa frase aí, eu tirei da minha pesquisa, né? E Inaicira Falcão, ela falava isso, né? Que o nosso corpo é um corpo que fala, né? É um corpo polifônico, é um corpo com subjetividades, é um corpo complexo, e que tem uma ancestralidade, uma ancestralidade histórica também, né? Passe, por favor. Passou? Aqui para mim está na tela. Passei, tá em uma citação, você consegue ver daí? Pronto. Mas eu vou seguindo aqui. Bom, aí essa citação, falando de Inaicira, é uma citação que ela trouxe no primeiro Fórum Nacional de Performance Negra, e ela dizendo da experiência do corpo negro em cena, né? Da performance do corpo negro. Ela disse assim: participei de 2 coreografias intituladas Ogum Onire e Pura Pacali, dirigidas pelo coreógrafo Tunji Ongeini, eu acho que eu falei certo. Quando entrei em cena, escutei uma voz da plateia dizer Oimbó,
não sei se é assim também a pronúncia, Oimbó, que quer dizer estrangeira. Quer dizer, minha movimentação tinha algo diferente entre os bailarinos do grupo. Então, é isso que eu estava falando anteriormente, que esse corpo negro, ele traz uma diferenciação, uma especificidade que muitas vezes, inclusive, a gente pensando no campo das artes, no campo da cultura, ela é incompreendida quando a gente pensa, por exemplo, dos mecanismos de financiamento, dos mecanismos de apoio. Se a gente vai para a esfera privada, as empresas, esse que não é só incompreensão, né? Não é só incompreensão, é racismo também. Passa para o próximo, por favor. Aí é isso que eu trago, né? Que eu falei, que eu acabei de falar. O corpo do artista negro fala de diferentes formas, e é na forma que esse corpo está disciplinado através da transmissão por famílias e comunidade afro-brasileira, a partir da memória corporal, nos festejos e nos rituais. Esse aí é um trecho da minha dissertação, acabei não referenciando, mas é da minha dissertação de mestrado, e que aí continuo dizendo, representam muito mais do que um corpo físico em performance, pois no momento em que se vive o ritual, os corpos permitem estabelecer um diálogo entre o passado e o presente e entre o artista e o público, passando do elemento físico-corporal para o elemento memória corporal. Passa, por favor. Complementando esse bloco, aí Abdias também no Fórum de Performance Negra, em 2005, na primeira edição do Fórum, ele vai dizer o seguinte, quando falamos em teatro ou cultura negra, a primeira referência é a religiosidade, porque ela é a base de tudo. Então, é importante a gente falar das religiões de matriz africanas como referência para a comunidade negra, seja na arte, seja na performance, na fotografia, enfim. A religiosidade, ela acaba sendo, né, essa primeira referência estética, né, para essa arte negra, né, para esse corpo negro também. Próximo. Aí eu trago outra conclusão, né, podemos dizer assim, ou, enfim, apontamento que eu trago na minha dissertação, que diz assim, o corpo do artista negro se insere em uma obra crivada de reminiscência de memória, ligados ao saber e à identidade. É um corpo polifônico, como eu falei anteriormente, que fala nos movimentos e gestos. Esse corpo diaspórico pode resgatar o Atlântico Negro ou ressignificar a experiência vivida no continente americano. E é interessante exatamente essa possibilidade, né? Esse encontro do passado com o presente, né? E com o futuro também. Essa revivência a partir das experiências do passado e do presente. Próximo. Aí o objeto em si, que eu trabalhei na dissertação, foi o ativismo do Fórum de Performance Negra. Esse evento cultural, né, e artístico, ele nasce em 2005, através de uma solicitação, uma provocação de Edson Cardoso para a Cobra, né, para Ailton Cobra, pedindo a ele que ele fizesse alguma coisa para a Marcha Zumbi Mais 10. E aí ele pensou, né, no que seria possível naquele momento para complementar, para agregar, na realidade, nessa marcha. E aí veio, ele convidou outras pessoas, né, outros artistas, o Bando de Teatro Lodum, a Chica Carelli, Márcio Meirelles, enfim, ele convidou outras personalidades e surgiu a ideia, então, de se fazer um evento que discutisse a performance negra, mas discutir o lugar ou não lugar da performance negra nas políticas culturais. Então, diante do Estado, né, diante das políticas, principalmente do Ministério da Cultura, onde é que estava a performance negra? A partir de que perspectiva era pensado a arte negra? Né? Então, foi o principal motor que permitiu o surgimento desse evento. Ele aconteceu em 4 edições, a última foi em 2015, não foram anos sequentes, né? Havia aí um hiato,
né? Muito por conta da questão da organização. É um evento que, para você agregar grupos, né, de diversos estados, diversas cidades, é um evento que tem um custo, então nem sempre foi possível conseguir patrocínio, né? Então o evento, e também outras demandas mesmo dos organizadores, que acabava adiando, então o evento aconteceu em anos separados. As principais pautas do evento é exatamente essa que eu coloquei. Não era só uma discussão estética, mas também uma discussão política, né, do lugar das artes negras nas políticas culturais. E foi um evento que trouxe diversos desdobramentos que eu apresento lá na dissertação, né? Um desses desdobramentos que eu queria trazer, que eu considero assim fundamental, pode passar o slide, por favor? É exatamente essa campanha que foi desenvolvida no último fórum, em 2015, que é Cultura Sem Racismo, certo? Aí na foto vocês têm Luísa Barros, foi uma militante também do movimento negro, pessoa importantíssima para a cultura negra, foi ministra, primeiro foi secretária daqui da CEPROM, né, durante o governo de Jacques Wagner, o primeiro governo de Jacques Wagner. Depois ela vai para a CEPI, no primeiro governo da presidenta Dilma, a Secretaria de Promoção da Igualdade, que tinha status de ministério, e lá ela fica até o golpe, né, de 2015. E 2015 ou 2014, eu não lembro bem, mas ela fica até quase o final, né, do governo. E ela era uma das pessoas, além de ser muito amiga de Hilton Cobra, era uma das militantes também do movimento negro que estava muito enganjada nesse debate que o Fórum estava propondo. Tanto é que o próprio ministério dela, de Luísa, criou uma campanha, de uma das ações que foram feitas, foi uma campanha chamada Igualdade Racial é para Valer. Essa campanha, ela costurava por dentro do governo federal iniciativas a partir das empresas públicas, né? Então, assim, questionando as empresas públicas, o que é que elas estavam fazendo para garantir a equidade racial nas suas ações. Então, participaram dessa campanha os Correios, que inclusive criou depois um edital específico não sei se foi para as artes ou se foi para o teatro negro, um dos dois, eu não estou bem lembrado, mas os Correios, aí vem a Caixa Econômica Federal também participou dessa campanha, assinou protocolos de intenção, e a Petrobras foram uma das empresas que participaram desse momento. E essa campanha exatamente questionava isso, olha, é necessário a gente pensar as políticas culturais para que, de fato, elas sejam políticas igualitárias, democráticas, enfim, a partir da inclusão das artes negras nos editais, nos financiamentos, porque é preciso ter grana para fazer arte, né? Para fazer manifestações, para fazer performance. Então, era uma campanha que visava isso e tinha como proposta a inclusão das cotas na cultura, certo? Por quê? Exatamente. Pode passar, por favor, Brenda, próximo slide. Porque a gente percebe em uma série histórica que meu trabalho se debruçava, que é o período que aconteceu o fórum, então foi de 2005 a 2015, portanto, 10 anos, a gente fez um levantamento de como estava distribuído o recurso do Ministério da Cultura, né, dentro do próprio Ministério da Cultura, e só para explicar que, dentro da organização do Ministério da Cultura, a Fundação Cultural Palmares, ela é responsável pela cultura afro-brasileira, certo? Portanto, que é algo extremamente complexo, extremamente diverso, né? Envolve desde as artes até as comunidades quilombolas, enfim, é algo bem complexo. Então, vocês percebam aí que é onde tem IFCP, Fundação Cultural Palmares, teve o menor orçamento da União proporcionalmente às outras vinculadas, às outras áreas de atuação do Ministério da Cultura. Então, é um bolo mal repartido, ou repartido de forma desigual. É claro que todas as outras unidades, não tirando os méritos, têm suas demandas, claro, têm suas necessidades enormes também, mas a gente percebe que uma instituição criada em
58, fruto das reivindicações do movimento negro, ela, mesmo nos governos progressistas, né, mesmo nos governos progressistas, elas ainda estavam bem aquém. E isso impactava, porque eu fiz parte da equipe da Fundação Cultural Palmares em 2013, e lá a gente tinha muito pouco dinheiro para tudo, entendeu? A gente aqui, eu fazia parte da representação Bahia e Sergipe, que fica aqui em Salvador, né, o escritório. E a gente fazia muitas ações, mas muitas ações através de parceria mesmo, sabe? De articulações e parceria. Mas o próprio Ministério, a própria Fundação Cultural Palmares não tinha grana. A grana era basicamente, e aí eu mostro em uma outra tabela, não essa, que a maior parte da verba da Fundação Palmares é uma verba para custear sua folha de pagamento, previdência, enfim, não para investimento. Então, essa era uma grande questão, né? O próximo, por favor. Bom, a partir disso aí, a gente pensa, né, o que seria, então, essas ações afirmativas. Eu gosto muito dessa definição do Grupo GEMA, da UERJ, que eles vão dizer que políticas afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica, no passado ou no presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação das minorias aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, à saúde, ao emprego, a bens materiais, rede de proteção social e ou no reconhecimento cultural. Então, percebam que, quando a gente fala de política, de fortalecimento de uma política cultural, a gente fala de recurso também, né? A gente tem muito, infelizmente, as políticas culturais e políticas sociais, quando é tratado para grupos populares, grupos comunitários, grupos negros, LGBT e outros, elas são sempre recursos muito ínfimos, né? Muito, muito poucos mesmo. O próximo, por favor. Bom, a partir dessa constatação, a gente percebeu que a atuação do Fórum de Performance Negra, ela acabou reverberando, de alguma forma, em algumas ações, seja da CEPI, seja do Ministério da Cultura, e uma dessas ações foi a criação do edital Curta Afirmativa, que foi um edital de apoio à curta-metragem para a juventude negra, né? E tinha um montante de 3 milhões de reais. Próximo slide, por favor. Esse edital, ele sofre um embargo, um questionamento jurídico, através de uma ação popular, e ele acaba sendo suspenso, né? Acaba sendo suspenso pela justiça. E o argumento que dizia que o edital trazia práticas discriminatórias, ele agredia ao princípio da isonomia, da legalidade, moralidade, pessoalidade, tinha grave lesão ao patrimônio público. Por que eu trago esse edital de 2012, a primeira vez? Depois houve outros lançamentos. Porque é fato recorrente. A gente está falando de edital de 2012, mas volta e meia as ações afirmativas elas são questionadas juridicamente ou politicamente, certo? Com argumentos que eu trago aqui no próximo slide, por favor. Aí, os argumentos são o seguinte, que tinha lá nessa ação. Limita-se, a partir de situação injustificada de diferenciação, o acesso e fruição de oportunidades em virtude da raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, excluindo-se dos concursos todas as pessoas que não se autodeclaram negras. Por igualdade racial. Aí, em outro trecho, dizia: os atos, ora impugnados, acabam por representar práticas preconceituosas, discriminatórias e racistas. Isso porque, a partir de situação injustificada de diferenciação, limitou-se o acesso à fruição de oportunidade conferida pelo Ministério da Cultura, participação no concurso, tão somente em virtude da cor da pele. Absurdo. Isso é dito lá na peça, né? Aí o que acontece?
a gente traz esses trechos, né, para a gente discutir? Porque é algo recorrente, é algo que, na realidade, isso, quando a gente vê, por exemplo, atitudes como do Camargo, da Fundação Cultural Palmares, né, de questionamento, de vereadores, né, que também que são negros, mas se dizem contra as políticas afirmativas, é exatamente esses argumentos que é utilizado, porque há uma incompreensão da noção de igualdade e a noção de equidade, né? A equidade, ela exige muito mais, ela exige que você inclusive para nivelar, você consiga tirar até de quem tem para redistribuir para outros que não têm. Então, não há possibilidade de você partir, né, nessa lógica de competição, de você partir de forma desproporcional. Então, há uma incompreensão do que seriam esses elementos, né? Então, por isso é interessante trazer eles aqui para nosso debate. O próximo slide fala da reação. Aí, houve uma relação institucional, né, através das instâncias do Ministério e do governo federal, que questionou isso, né, e o STF também julgou a DPF 186, ajuizado pelo Partido Democratas, pelo DEM, contra as cotas étnico-raciais, que foi aquele julgamento histórico, né, em que o STF reconheceu a constitucionalidade das cotas, das ações afirmativas, que era questionada as cotas nas universidades, enfim, e levou a esse julgamento. Mesmo assim, volta e meia, a gente tem questionamentos judiciais sobre as ações afirmativas, mesmo a Suprema Corte tendo decidido. E os movimentos negros também reagiram. Dentre as reações, a próxima slide, por favor, foi feito um manifesto, né, que era edital curta afirmativa suspenso e hashtag boicotaram meu filme. Todos os contemplados, nessa relação estava eu, contemplado com um filme também, chamado Alabês, que eu realizei ele depois através de um outro edital, porque a gente não conseguiu realizar com esse edital. A gente que eu falo, eu e Geise, que Geise também fazia parte, né, porque na época a gente já estava na Fundação Cultural Palmares, mesmo sendo terceirizado, a gente foi considerado como servidor. Então, a gente não conseguia realizar com esse recurso, mas, depois de uma batalha judicial, uma batalha política, esse edital conseguiu pagar, né, e os contemplados conseguiram realizar suas obras. E aí eu trouxe o destaque, no próximo slide, de duas obras importantes. Quer dizer, todas foram importantes, mas, assim, as que eu tive mais acesso, que foi Cinzas, de Larissa Fulano de Tal, e Orunhayê, que foram obras assim que tiveram uma expressividade importante. E isso tem a ver com uma nova cena, né? Uma nova cena do teatro negro na Bahia. Então, percebam como uma ação, né? Como uma política, ela acaba influenciando na na arena, né? Cultural como um todo. Então, você tem aí esses cineastas que já existiam antes do edital, claro, mas que isso dá um up, né? Dá um impulso à carreira, dá impulso ao pensar artísticos dessas pessoas. Bom, minha fala, por enquanto, é essa, né? Desculpa aí ter estendido. Ô, Bispo, obrigado, querido. Não, estava muito bom. Mas era para trazer um pouco aí dessa mesclagem, claro, que eu estou andando pensando e pesquisando sobre a estética. Ótimo. Eu acho que agora, quando a Geise apresentar, eu não vou comentar nada agora, a gente vai emendando, então, a fala com o Geise e depois com o Iná, para a gente não poder debater depois, tá bom? Obrigado, então, Jorge. Okay. Geise, com a palavra aqui. Vamos lá. Brenda, você pode, por gentileza, projetar? Só um minutinho, tô indo. Então, enquanto Brenda vai colocando aí, projetando, eu quero me apresentar. Eu sou Geise Oliveira, sou doutoranda em Cultura e Sociedade, mestre também em Cultura e Sociedade. É muito gratificante estar aqui nessa tarde, né, com meus colegas.
aqui nessa roda, nessa mesa virtual, né? Em tempos de pandemia, a gente está vivendo esse novo normal, pessoas queridíssimas que faz tempo que eu não encontro presencialmente, só orientando a José Roberto Severino, que é uma pessoa que eu vi em janeiro, ou seja, vai fazer 1 ano que a gente se viu, né, pessoal, presencialmente. Estamos aí nessa relação de orientação à distância esse tempo inteiro. Muito gratificante, né, nessa tarde estar aqui com vocês, essa tarde de um dia tão representativo e forte como é o 20 de novembro. Eu teria muito a contribuir, a falar até muito mais sobre esse dia, sobre esse 20 de novembro, mas nos últimos anos eu tenho me esgotado um pouco no que tange o fato das concentrações de atividades nesse mês de novembro, né? E aí eu participo de um grupo no Instagram chamado Potências Negras, que se tem falado muito sobre o mês da paciência negra. Mas por que o mês da paciência negra? Não é porque a gente não deve falar e a importância desse 20 para Zumbi dos Palmares, para esse ícone do movimento negro, né? Mas porque a gente começa a falar houve, né? Na verdade, ninguém aqui vai ter vai falar essa barbaridade do racismo reverso, né? Não existe raça, a raça é humana, coisas, ou colocar aí nas redes sociais o vídeo de Morgan Freeman, né? Coisas desse tipo que acaba por mexer com a gente, né? E, querendo ou não, são coisas que pode parecer mínima, mas que acaba reforçando um processo de tentar fragilizar esse movimento, que é o movimento de reforçar a importância do mês da consciência negra. E aí, e dizer que isso tudo cansa, né? O racismo, ele cansa a gente não quer mais estar falando sobre racismo, né? É importante, inclusive, que a gente está hoje nesse espaço, fazendo um esforço de positivar os nossos discursos e os nossos ativismos, mas, infelizmente, não tem como a gente não falar sobre o assassinato do homem lá no Sul, né? Então, do cidadão lá do Sul. Mais um homem negro, vítima aí do racismo, né? Do racismo estrutural que está aí na base, no seio da nossa sociedade. Não tem como a gente não falar disso. E nesse ano de 2020, esse ano de pandemia, foi um ano muito marcante para mim, porque eu me tornei mãe. E me tornei mãe do João Guilherme, que faz 5 meses, próxima semana. Eu vou tentar não me emocionar, porque tem sido muito difícil acompanhar todos esses noticiários, porque eu sou mãe de um menino preto, né? Então, para além de criar o meu filho com todo amor e afeto, eu tenho que ensinar ele a se blindar do racismo e aprender a ser antirracista desde então. Então, não é fácil, né? Severino acompanha toda essa trajetória desde sempre, e muitos queridos e queridas que estão aqui, mas eu tento, inclusive, não trazer isso para nesse momento de muita emoção. Eu ainda estou no processo de amamentação, inclusive pode ser que ele participe aqui dessa apresentação, né? Mas é complicado, porque eu sou uma pesquisadora, pesquisada, né? A minha pesquisa, ela não tem um objeto de pesquisa, eu não pesquiso, não falo sobre sujeitos, eu trago as pessoas que eu tento desenvolver uma narrativa junto com essas pessoas. Então eu falo desenvolvo uma pesquisa que fala muito sobre mim. A minha pesquisa de doutorado, essa pesquisa que eu iniciei em 2017, ela pretende identificar as estratégias de resistência de jovens negros no que tange o combate ao genocídio, né? E aí, por isso que eu falei da possibilidade de positivar o nosso discurso. Eu vou pedir só que alguém controle o meu tempo, porque eu não sei como é que a gente está de tempo, né?
São 5:08, a gente tinha combinado mais ou menos 15 a 20 minutos de fala, eu vou tentar aí controlar. Mas se vocês verem que eu estou extrapolando, por favor, pode levantar a mão, fazer um sinal. Então, eu farei uma apresentação, que é essa que está aí aparecendo para vocês, Corpos Negros e Performance, Estratégias Juvenis de Resistência. É um esforço que a gente faz na condição de pesquisador, né, de pesquisadora, de trazer uma perspectiva da importância dessa forma como os corpos negros se apresentam em sociedade e de como esses corpos negros incomodam, né? Eu sou uma mulher preta, do cabelo black, da boca larga, do nariz grande, eu falo alto, né? E essas são as características de nós, negras e negros, que incomoda tanto, né? Por que será que esse homem de 40 anos lá no sul do Brasil foi assassinado? É uma narrativa do nosso corpo, né? Esse corpo fala, né? Esse corpo fala e nessa perspectiva eu trago essa lógica do discurso. Eu que venho da comunicação, sou produtora cultural formada pela Facom, por isso que também é uma grande honra estar aqui nessa plataforma, né? Eu que venho dessa escola que ao longo dos anos vem agregando, vem evoluindo, né, nos processos dos movimentos estudantis foram muito importantes, inclusive, para garantir que as cotas se façam presentes na Faculdade de Comunicação da UFBA. Acho que é importante falar desse lugar do 20 de novembro, nesse espaço que faz estudo sobre análise de discurso, mas que a gente precisa reiterar a importância de contratar professores negros, né, da gente ter cada vez mais estudantes falando das suas narrativas nos seus projetos de pesquisa, nos TCCs, que mais e mais estudantes tenham oportunidades de, ainda que tenham professores brancos, que tenham possibilidades de trazer nas suas narrativas, nos seus projetos de pesquisa, professores que incentivem a pesquisa em torno da militância dos movimentos sociais e principalmente da identidade negra, né? Eu aí estou nesse processo de orientação com o Severino desde a graduação, é uma pessoa que acompanha esse meu percurso acadêmico aí desde sempre. Não vamos falar de anos, né, para não falar que a gente está ficando velha e velho, mas eu acho que é importante estar nessa plataforma, né, da Faculdade de Comunicação. E por que falar disso? Porque a comunicação está, inclusive, nesse lugar que reforça os estereótipos do racismo, né, que reforça, inclusive, esse lugar de marginalização e disso que Severino falou sobre de maquiar ou de ocultar e esconder mesmo que existe o genocídio, que o genocídio está no processo estrutural do nosso país. Então, eu pretendo falar dessas estratégias que nós, negras e negros, na condição de jovens, né? Quer dizer, até quando eu era jovem, não sou mais, já tenho 31, mas na condição de jovens, como é que essas juventudes vêm aí, identificando e lidando diariamente no aspecto da cultura, no que tange a cultura, para se manterem vivos, né? Por favor, Brenda, pode passar essa parte. E aí, eu queria citar Fanon, para falar de narrativas em corpos negros. Falar dessas narrativas em corpos negros, trazendo Fanon na perspectiva do livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas, que eu não estou com ele aqui. Mas dizer dessa figura que esteve sempre no lugar de vítima, mas que acaba sendo o escudo da branquitude para açoitar e perseguir negras e negros, né? A Fanon vai falar, e aí eu queria trazer essa referência em relação à Polícia Militar do Estado da Bahia e às polícias militares e aos lugares da segurança, inclusive trazendo essa perspectiva do assassinato que ocorreu lá no sul do Brasil, acho que foi Florianópolis, né? Não lembro qual foi o lugar que aconteceu, lá no Carrefour. Mas eu, citando o Fanon, ele diz que o antilhano que quer ser branco o será tanto mais na medida em que estiver assumindo um instrumento cultural que é a linguagem.
E aqui eu estou trazendo a linguagem na perspectiva não só da fala, né, mas a linguagem na perspectiva ampla de entendimento e das formas como a gente se coloca no mundo, né? Como eu disse, eu tenho esse arquétipo aqui de mulher, foi em Porto Alegre isso. Esse arquétipo aqui, esse corpo negro que está falando, possivelmente a expectativa de uma sociedade é de que esse corpo aqui não vai trazer uma referência acadêmica, né? O que se espera em sociedade, o senso comum que implantado pelo racismo, ele diz que nós negras, mulheres negras, e aí Inak está aqui nessa condição também de palestrante, tenho certeza que vai reforçar isso, vai dizer que a gente não tem competência para estar aqui nesse espaço, né? Uma vez que a gente assume esse lugar de essa linguagem, né? E aqui nesse lugar aqui, essa linguagem, a linguagem acadêmica, é como se um desaforo, né? Falando no popular, é como se fosse um desaforo ter uma mulher preta assumindo essa forma de se colocar no mundo, esse corpo que não está apenas condicionada ao emprego, ao emprego doméstico, né, às profissões menos reconhecidas no mundo do trabalho, mas esse corpo negro que assume uma outra linguagem, assume uma linguagem um pouco tanto afrontosa, tanto para negros quanto para brancos, né? É importante reforçar. Continuando com Fanon, ele diz que lembro-me, há pouco mais de um ano, em Lyon, após uma conferência onde eu havia traçado um paralelo entre a poesia negra e a poesia europeia, de um amigo francês me dizendo calorosamente: no fundo, você é um branco. No momento em que se assume esse lugar do discurso, se assume o lugar da cultura, do conhecimento, e se tem em vista, inclusive, que esse lugar é ocupado apenas pela branquitude. E aí ele finaliza dizendo que o fato de ter estudado um problema tão interessante através da língua do branco me atribuía o direito de cidadania. E aí, finalizando, fazendo esse paralelo entre o que é estar na polícia militar e o que é estar na condição de fragilizado, né, ou de uma outra condição subalterna, para um homem negro que adentra esse espaço da polícia militar, é como se ele estivesse conferindo, assim, garantindo a sua cidadania, né? O status de poder dessas pessoas que ocupam esses lugares. E aí, por que eu estou trazendo essa fala? Porque muitas dessas pessoas que compõem a corporação da polícia militar são homens negros. Muitas pessoas que estão na segurança dos supermercados também são homens negros. Então, para trazer aí a perspectiva, inclusive, de Silvia Almeida, que o racismo está na estrutura, né? Aqueles homens que assassinaram um homem negro ontem, no Carrefour, eles adotam a estrutura uma língua do racismo que é interpretada, né, na estrutura, né, da nossa sociedade. E aí, esse desejo de assumir, né, esse desejo, inclusive, de ostentar um poder, de ostentar um status, vem desse lugar mesmo de assumir ou de querer mostrar que tem poder, que está no mesmo status de uma branquitude, ou a gente pode estender esse papo e falar das relações de classe, né? E continuando, nessa questão, na discussão da narrativa dos corpos negros, é importante falar que esses corpos estão munidos de ancestralidade, então essa forma de falar, de agir, remete ao campo da memória, né? Então a memória coletiva que vai engendrar os aspectos do território, as formas de se relacionar, as formas de se identificar, né? A discussão de identidade que vem dessa discussão sobre um processo de construção que relaciona a memória e a ancestralidade, né? E as juventudes que estão nesse lugar do campo de batalha, né? Que é o nosso foco aqui nessa tarde de hoje. A nossa discussão está muito centrada nesse lugar. Esse lugar de batalha que, como eu disse, cansa, né? E que muitas vezes essas juventudes acabam se articulando nas suas formas de fazer, das suas formas de se relacionar, e a partir daquilo que é disponibilizado para essas juventudes,
acabam por criar estratégias de resistência em seus territórios, né? E aí eu queria trazer para a gente trocar uma ideia aqui, para a gente relacionar, inclusive, as falas muito interessantes de George e do professor Severino e Iná, que vem para fechar esse papo aqui, de dizer que as nossas falas estão conectadas, uma vez que essas juventudes dependem desses instrumentos legais, né? Então, a gente sabe da importância da Fundação Cultural Palmares, que foi aí enfim, foi renegada mesmo, né, pelo presidente do Brasil, e que ocupa um outro lugar, e de como as cotas, ainda que elas estejam legitimadas e elas não estejam em pauta nem em discussão, o quanto as pessoas insistem ainda em caçar um direito que é um direito da população negra, né? Então, é dizer de como a discussão de performance, né, e de corpo, ela é ampla, né? Mas é de pensar que existe uma base aí que é a base desse corpo negro, de como esse corpo negro incomoda, né? De como esse corpo negro continua sendo vítima do racismo, continua sendo vítima desse racismo estrutural, sendo vítima do genocídio, né, que está no foco do genocídio, que está perpetrado aqui no nosso país, de dizer de que essas falas da gente estão relacionadas e que ainda que esses jovens estejam sendo abatidos, existe um movimento, né, um movimento ativista que vem também para reforçar a importância das suas vidas. Pode passar, por favor, Brena? E aqui eu queria desenhar minha fala, trazendo uma referência a uma música chamada Conceito Renovado, da banda Fantasmão, que essa música é do ano 2006, então tem o quê? 14 anos, né? Mas foi interpretada pelo cantor Ed City, que ainda está aí em evidência. Como eu costumo fazer nas minhas pesquisas e nas minhas escritas, como eu disse, eu falo muito de mim, eu sou uma pesquisadora pesquisada. Então, Ed City, eu sou pagodeira, né? Gosto de pagode, sou uma pagodeira assumida, não tenho, ainda que eu tenha adentrado o espaço da universidade, que infelizmente muitas vezes acaba por reforçar através de um elitismo, né? A gente infelizmente lida com outras formas de pensar a teoria, né? E aí eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu não deixei de gostar de pagode, sou uma pagodeira nata, frequento paredão, vou para pagode, mas eu me esforço para conhecer e descobrir outras narrativas dessa música baiana que não reforça estereótipos, né? E ainda que eu seja pagodeira, eu não vou deixar de falar do quanto o pagode acaba por reforçar os estereótipos de violência, os estereótipos em torno da mulher, reforçam a violência contra a mulher, né? Mas eu percebo que há uma perseguição a esse gênero, em especial, porque ele é um gênero musical difundido pela população negra, sobretudo os jovens negros. Então, não vou dizer que eu sou uma defensora do pagode baiano, eu sou uma defensora dos direitos da população negra, de modo geral, e de perceber que esse racismo ele é tão sutil que não faz com que as pessoas percebam que muitas vezes essa perseguição ao pagode é uma prática racista também, né? Eu não vou me adentrar muito no campo do pagode, porque minha colega Iná vai trazer essa perspectiva aqui, eu não vou tomar a fala dela, mas eu queria tentar puxar esse gancho de como o pagode ele reverbera, né, nesse lugar, e de como ele acaba adotando outras roupagens, né, porque esse jeito preto de fazer as coisas incomoda, né, como esse corpo negro, o corpo do homem negro, assumindo um palco e proferindo palavras onde as pessoas rebolem, dancem, sente, deite, né, faça, subdesça, como isso incomoda. Mas existe uma branquitude também fazendo do lado de cá. Existe um pagode baiano que alimenta toda uma cadeia produtiva que é engendrada por uma branquitude, né? Economicamente falando, a gente sabe que quem está lucrando com pagode não é um homem negro,
E aí eu trago a perspectiva do professor Hélio Santos, que fala da importância da inserção da população negra no mundo da economia, né, da gente reforçar a participação econômica da população negra, porque só assim a gente vai conseguir dirimir determinadas mazelas, né? Mas aí, citando a banda Fantasmão, eu vou tentar encerrar, né, com a música daqui a pouco, a música o conceito renovado, mas esse é de City, esse que está aparecendo aí. De City é um homem que já, inclusive, passou pelo sistema prisional uma época, mas passou pouco tempo, mas isso foi muito marcante na trajetória dele, e admito aqui que não é alguém que eu, de repente, trago para a minha narrativa de pesquisa, mas a gente tem dialogado, né, eu e Severino, nessa perspectiva de pensar, inclusive, outras estratégias de resistência. Mas eu queria trazer a perspectiva dessa música em especial e do quanto essa música, que é do pagode, que não reforça estereótipos, ela consegue trazer uma didática importante para o ativismo desses corpos negros. E aí, só trazer que essa pesquisa desenvolvida por mim, eu trago, não é só essa mulher preta aqui, pesquisadora, que está nesse lugar de fala, mas que eu venho de um lugar, né, eu venho eu não estou só, né, nesse processo. Então, a gente faz um esforço, e eu falo a gente, porque é importante falar, né, da importância de ter a parceria do orientador nesses momentos, que compreende que a militância está nesse processo de visibilizar autores e autoras negras e negros. Então, eu falo a gente trazendo o Severino para a roda, né, para a conversa. Nessa perspectiva da minha pesquisa, eu desenvolvo nessa narrativa em especial dessa apresentação de hoje, eu cito a professora Nilma Lino Gomes, com o livro dela, O Movimento Negro Educador, o professor Muniz Sodré, com o livro dele Pensar na Go, o professor Adalberto Santos, com o livro, eu esqueço o nome, Tradições Populares e Resistências Culturais, e François Fanon, que eu citei agora há pouco, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas. E me coloco aí nessa condição, não só de autora, obviamente, eu estou nesse processo mesmo de escrita, mas enquanto alguém que está nesse processo de observação e de construção de uma narrativa afrocentrada, né? Pode descer, Brenda, por favor. Então, eu vou falando alguns trechos, né, dessa música, o conceito renovado, na favela, lá no morro, no Lobato, na Fazenda Coutos. No retiro, quem atirou? Eu quero saber quem pintou o Castelo de Branco. Ele cita aí nessa letra, essa já é um trecho da música, o conceito renovado. Lobato e Fazenda Coutos são são bairros do subúrbio ferroviário de Salvador, são bairros que têm um alto índice de extermínio, principalmente de meninos e meninas negras e negros, né? Inclusive, na região ali do Lobato, que fica próximo ao Parque São Bartolomeu, foi onde foi assassinado, há alguns anos atrás, o jovem Giovanni, e que depois descobriram que, na verdade, esse jovem foi assassinado pela Polícia Militar, mais especial pelo batalhão de polícia que fica residente ali no Lobato. Inclusive, agora tem um cineasta francês que fez um filme, né? Tá bem em evidência, inclusive, a pauta sobre o assassinato do menino Giovanni, mas a música traz essa reflexão, né? Essa perspectiva mesmo desses dois territórios, que são territórios que estão em evidência no que tange essa violência e o extermínio de jovens negros. No Retiro, o Retiro é um bairro também, que inclusive é o bairro que eu moro, a Fazenda Grande do Retiro, que nesse momento está no índice, está aparecendo na televisão, aí nos jornais policialescos, onde diz que aqui no bairro tem uma guerra constante, que é tiro o dia todo. Eu estou aqui com vocês conversando perfeitamente, não ouço nenhum tiroteio, mas existe uma construção, eu trago isso, comento isso para trazer uma narrativa de que existe uma construção discursiva, de que é reforçada pela comunicação, que faz com que essas comunidades se sintam nesse lugar, sintam medo,
né, vivem no constante medo, e de dizer que essas comunidades são perigosas, de que as pessoas que residem nesses territórios são pessoas que podem comprometer aí a vida e o viver bem de alguém. E no fim, por fim, o Castelo de Branca é em referência ao bairro Castelo Branco, né, que é em referência lá àquele presidente e tal. Pode descer, por favor, Brenda? Na senzala do Barro Preto, todo mundo é irmão. Tá na cara, tá no coração. No cabelo, na pele, no compasso, sou eu fantasmal. Então, Ed City, ele traz na música esse reflexo do que a gente vê nessas comunidades. Existe uma violência policial, que inclusive Cobrinha traz no vídeo que foi exibido pelo George, né, e fala, inclusive, de uma parte fala do Curuzu, que é um território, um bairro muito perto aqui de mim, né, e de quem está atirando nesses territórios é a polícia, né, é a polícia que chega nesse território e muitas vezes assassina jovens, vitimiza jovens e crianças, como foi o caso do menino Ryan, aqui do Curuzu. Nessa perspectiva, Ed City fala que existe alguém atirando, mas também que nessas comunidades existe a lógica da solidariedade entre as pessoas pretas e pretos, né? Fala, inclusive, a senzala do Barro Preto enquanto um importante espaço de resistência da comunidade negra, que aí trazendo a perspectiva do que foi apresentado por George, a senzala do Barro Preto foi construída e erguida graças às políticas culturais, graças às políticas afirmativas, né? Essa lógica do todo mundo é irmão, de falar da afetividade da população negra brasileira, né? A gente costuma chamar um ao outro de irmão e irmã, em referência à solidariedade que temos um ao outro, mas isso não é a condição de toda a negritude. A gente precisa ter consciência de raça, né? Esse processo da importância da autoafirmação para que isso se desencadeie. Tá na cara, tá no coração, esse rostinho aqui que vos fala, né? É óbvio que assim como a gente está para a afetividade, a gente está para ser vítima da bala da polícia, e na pele, no cabelo, no compasso, sou eu fantasmal. Fantasmal era o nome da banda, né? Mas essa coisa do compasso é de como a musicalidade ela atravessa os processos de resistência das comunidades pretas, de como a musicalidade está presente no canto, e de como as pessoas, a população negra de modo geral, bebe dessa resistência perpetrada na religião de matriz africana. Pode descer, por favor? E aí ele diz, na pegada do pé, na pegada da mão, simbora negão. Também falando, né, fazendo referência aí à musicalidade e de como os homens negros se relacionam entre si. Então, nas comunidades você tem o baba, você tem a resenha no bar, você tem... São formas e jeitos de fazer que você não vai encontrar em outros bairros de Salvador. As formas e jeitos de agir dos homens negros se relacionarem aqui na Fazenda Grande do Retiro, que é como um quilombo, não é as mesmas formas que a gente vai ver em outros territórios, como o Corredor da Vitória, Graça, Barra, é diferente. Existe uma forma nesses corpos de relacionar. Esses corpos carregam neles toda uma ancestralidade que tem uma forma, um jeito que incomoda, né? Essa incomoda e vai de frente a todo um processo do racismo estrutural. Deixa eu só citar a importância dessa, e aí eu não vou me alongar mais que eu já passei do meu tempo, mas aí eu só queria citar o Muniz Sodré com o Pensar na Go e as outras possibilidades de pensar o ativismo e o movimento social, e de como esses corpos estão nesse lugar de ativismo, né? Então, Muniz Sodré diz que, mas não é em si mesmo o fato de pensar que levou no passado e leva no presente a corrupção, a violência e ao genocídio, e sim, seguramente, o fato da produção ideológica de mentalidades que é escudada em formas imperiais, coloniais e pós-coloniais impermeáveis a transformações de fundo, persiste em seu trabalho de construção de supremacias. Muito não vale
identificar um poeta ou um pensador do passado como nazi-fascista, se não conseguem enxergar a continuidade da ideologia nazi-fascista nas formas de produção de mentalidade ou de subjetividade orquestradas pela lei estrutural de organização do mundo. Então, são essas formas que estão veladas e que continuam aí vitimizando homens e mulheres negras, crianças, né, e, sobretudo, jovens negros nas nossas comunidades. Além disso, a professora Nilma Lino Gomes vai dizer que a importância desse ativismo e do movimento negro educador, quando ela diz que trata-se de uma forma de conhecer o mundo, da produção de uma racionalidade marcada pela vivência da raça numa sociedade racializada, desde o início da sua conformação social. Significa a intervenção social, cultural e política de forma intencional e direcionada dos negros e negras ao longo da história, na vida em sociedade, nos processos de produção e reprodução da existência. Então, a professora Nilma Lino vai trazer essas outras possibilidades de reforçar a identidade, de falar de identidade, né, e de como o movimento negro pode contribuir para os processos de desconstrução de estereótipos e que, por que não, o movimento negro não pode aí influenciar nos processos de ensino-aprendizagem. Para encerrar... Não, lembrei da tua dissertação de mestrado. Isso. Para encerrar, porque eu já passei no meu tempo, por favor, Brenda, pode descer? Então, essas são as referências, né? Eu queria exibir rapidinho só o vídeo, para vocês terem uma noção, né, de como é a letra da música, porque só lendo aqui os trechos vocês não têm aí essa dimensão. Pode colocar aí, Brenda? Pagodeiros, corpos vazios e sem ética, lotam os pagodes numa cadeira elétrica. É desse jeito. Com você renovado andará em nossa nação. Sou filho de preto, quero respeito. Com você renovado andará em nossa nação. Sou filho de preto, quero respeito. Quem mora no gueto não é ladrão. Na favela, lá no morro, no lobato, na fase da Cotos, no retiro, quem atirou? Eu quero saber quem pintou castelo de branco. Na senzala do barro preto, todo mundo é irmão. Bota na cara, bota no coração, no cabelo, na pele, no compasso. Sou eu, fantasma, é na pegada do pé. Sai do chão, vambora, negão, vambora, negão, vai. Pegada do pé, na pegada da mão. Pode ser nada. É na pegada do pé, na pegada da mão. Vambora, negão, vambora, negão. Cassiopé, DJ Poeira, isso aí. Com você renovado andará. Sou filho de preto, quero respeito. Quem mora no gueto, não. Com você renovado andará. Sou filho de preto, quero respeito. Quem mora no gueto, não é ladrão. Na favela, lá no morro, no lobato, na fase da Cotos, no retiro, quem atirou? Eu quero saber quem pintou castelo de branco. Na senzala do barro preto, todo mundo é irmão. Bota na cara, bota no coração, no cabelo, na pele, no compasso. Sai do chão que eu quero ver. Na pegada do pé, na pegada da mão. Vambora, negão, vambora, negão, vai. Na pegada do pé, na pegada da mão. Vambora, negão, vambora, negão. Oi, na pegada do pé, na pegada da mão. Vambora, negão, vambora, negão. Bota as mãos desse jeito. Vamos nessa. O som do novo milênio, o soco da nova geração. Muito bom. Obrigado, Geise. Obrigada. Valeu, gente.
Então, vamos ouvir, então, Iná Irenã. Ela vai... Olha, a gente está no final da tarde, então, pegando aí o pôr do sol com a tua fala. É contigo. Estou com a tarefa difícil aí, né, professor? Depois de George e Geise. Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada, Geise, pelo convite. Né? Uma honra imensa estar voltando a essa casa. Eu sou cria da Facom também, né? Então me formei enquanto bacharel em artes nessa casa, com concentração em cinema e audiovisual em 2017. Agora estou trilhando caminhos que já é da minha origem, que é de dança, né? Então estou agora no mestrado profissional em dança aqui na UFBA também. Então, sou produtora, na verdade, eu estou graduando em museologia ainda, né? Não estou formada ainda, espero o mais rápido possível finalizar, mas os tempos não estão tão favoráveis. Mas estou nesse processo dessa pesquisa, desse estudo, trabalhando com esse corpo. Então, venho de dança, venho de periferia também, vim do bairro da Liberdade, né? Então, quando o Geise traz toda essa relação de território, então eu me sinto muito contemplada, porque toda a minha carreira, todo o meu estudo, toda a minha militância, que eu não entendo só como uma militância, mas como uma reivindicação de humanidade de vida com a arte, né? Então a performance para mim já passa por esse caminho, dessa reivindicação de humanidade. Então vem muito do território de onde eu vim, né? De onde eu fui criada. E quando o George traz Narcisa Falcão, é uma grande referência para a gente, da dança do corpo, com a pensar a ancestralidade, pensar esse corpo que estamos aqui, que nos move, que nos mantém vivos, e reatualiza todos os nossos processos diaspóricos, né? Então, sou essa mulher negra, né? Então, não parece, mas sou bem baixinha, tenho 52, mas com bastante questões aí, trazendo dentro da dança, da museologia, para pensar os nossos pertencimentos, para pensar os nossos corpos, pensar a nossa memória, né? Então também venho trazendo isso dentro da museologia, e pensar que esse patrimônio acontece nos nossos corpos, né? Então o pagode, o funk, e aí eu falo da relação dessas danças que estão presentes nos nossos corpos, as movimentações, as gesticulações, os gestuais, eles estão presentes nos nossos corpos, né? Então são memórias, são patrimônios que a gente vem atualizando e vem trazendo para o nosso contexto. Eu pedi a Brenda para colocar aqui um link de um vídeo que é bem curtinho. Esse é o de 1 minuto, né, Brenda? Só me confirma? Esse é o último que você mandou. Pronto. E aí eu vou pedir a vocês para a gente clicar aqui no bate-papo e assistir esse vídeo que é bem curtinho, e aí a gente volta para a gente comentar um pouquinho, que esse vídeo é um teaser de um evento chamado EPA, Encontro Periférico de Artes, e que aí minha conversa, toda essa conversa, na verdade, essa roda aqui, o EPA vem trazendo essas sínteses e essas provocações, né? Então, eu vou pedir a todos que, por favor, assistam, e aí a gente retorna para continuar esse papo aqui super gostoso. Brenda, por favor, tu coloque também o link lá no Facebook, se tu puderes. Pode deixar. Podemos? Massa! Então, pronto, depois eu vou pedir a Brenda para a gente colocar aqui no chat também o link com um teaser maior, que aí tem as falas dos artistas, dos produtores. E aí o EPA é esse encontro, esse espaço, essa plataforma de aquilombamento, que é idealizado por mim, por Bruno de Jesus, um grande parceiro, que a gente se encontra aí nessas trincheiras das artes da vida. E o EPA ele tem como foco essa relação da performance com os artistas negros e negras, né, e as suas pluralidades. Então, é pensar como esses corpos que têm narrativas múltiplas, eles conseguem se aquilombar e, de uma certa forma, quebrar a ideia da homogeneização, né, da ideia de uma negritude única. Então, o EPA vem com esse fronte, pensando nessas questões, a partir de pensar de uma curadoria realizada por artistas negros e negras, a produção, a direção, a idealização
e os artistas que estão em cena serem majoritariamente artistas negros e negras, com suas questões, com suas multiplicidades, e aí realizar sempre as atividades que a gente dá prioridade, a gente está realizando as atividades no centro, né, no centro da cidade. A gente tem, vocês perceberam nesse teaser que a gente vinha dando algumas indicações, números, né, os quantitativos dessa edição, essa foi da última edição, da terceira edição. Então, a gente teve espaços que a gente transitava entre o centro da cidade e a periferia também, mas o foco da gente, a gente entende que essa periferia já produz todos esses conhecimentos, né? Então, a gente se volta para o centro porque é esse centro que foi tirado da gente, foi roubado de nós, e a gente foi num processo de territorialização afastado, expurgados para a margem da cidade. Então, a gente toma de volta esse centro que também é nosso, esse lugar de pertencimento que também é nosso, que nos foi tirado, e a gente traz para o centro hegemônico, né, onde tem os grandes teatros, onde tem os grandes festivais, onde tem a relação de curadoria, a relação mercadológica, econômica das artes gerando, né, e onde a gente foi dizimado e onde a gente foi empurrado e foi barrado de ter acesso. Então, a gente vem nesse fluxo inverso de trazer essa relação para esse centro, de pensar esses corpos dentro desses espaços. E eu vinha pensando também nessa relação de como ele também tem uma fala do vídeo, eu não vou me recordar agora, gente, desculpa quem é que fala isso, mas repensar como o EPA vem quebrando a ideia da folclorização da Bahia, né? Então, quando a gente organiza esse modo de organizar, e a gente vem dizendo, vem frisando que o EPA não é uma novidade, não é nada novo, a gente traz uma nova forma de organização, uma configuração outra, pensando nessa relação desses espaços que nos foram negados, e como a gente também vem pensando nessa quebra dessa folclorização da Bahia, porque é muito perceptível quando existe essa relação de entendimento do que é essa Bahia, né? Então, de todas as camadas. Então, a partir das pessoas que vêm de fora do estado para fazer a universidade aqui, como artistas que chegam aqui e acreditam que aqui não tem racismo, né? Então, eu não imaginava que na escola, nas universidades, nos cursos de artes da UFBA, não tivessem professores negros, né? Que a gente falasse de negritudes, que a gente falasse das artes periféricas, das artes negras, e terminam tomando um susto quando se deparam com a estrutura que é totalmente racista com os nossos corpos e genocida com os nossos epistemes. Então, a gente vem também nesse fronte de quebrar essa relação, dessa folclorização, desse entendimento do que é essa Bahia mítica que foi pintada, que foi vendida para fora, e como também esse mercado das artes, e aí o EPA surge pelo carro-chefe da dança, porque a minha área é a área do Bruno, mas ele vem trazendo todas as outras linguagens, o circo, o cinema, a literatura, que é muito forte, então a gente tem um foco com a literatura com as crianças, porque a gente entende que esse letramento é importante, a gente ouvir e escrever sobre nós, sobre os nossos corpos, e de outra forma, que não é o outro, não é o branco falando da gente, mas a gente falando da gente, o cinema, o teatro, a dança sendo produzido por esses corpos para corpos negros, né? Então, a gente tem um depoimento muito bonito da gestora Manuela Sena, do Teatro Gregório de Matos, quando ela fala que durante todo o ano que o Teatro Gregório de Matos recebe festivais, recebe espetáculos, recebe atividades artísticas e formativas, o EPA consegue trazer em uma semana de atividade um público que durante todo o restante do ano o teatro não recebe. Então, isso é muito significativo, e também quando a gente ouve do nosso público, pessoas que estão indo pela primeira vez ao teatro no centro da cidade de Salvador para assistir uma programação preta, porque se reconhece, porque se vê, porque vê a sua cor naquele lugar e naquele espaço. Então, são essas camadas que a gente vem acessando, e muito relacionado, muito ligado às nossas questões de ancestralidade. Então, a gente pensa nesse lugar, nessa ancestralidade que é dinâmica, como a gente tem uma grande mestra da dança, a Marisa Oliveira, que vem atualizando esse conceito de ancestralidade para a gente, que ela diz que essa ancestralidade ela é dinâmica, né? Então, a gente pensa o passado, o presente e o futuro. E aí, a própria
Nina e Cira também vem inaugurando esse campo dessa reelaboração. Mestre Didi também vem trazendo essa relação da tradição e da contemporaneidade. Então, os nossos corpos que dançam, os nossos corpos que estão em arte, em estado de arte, dessa vida que não se distingue entre arte e vida, é essa reelaboração, é essa ressignificação dos nossos mais velhos, dos nossos mais novos, desse processo ancestral, e que a gente não elimina os nossos saberes, muito pelo contrário, a gente potencializa. E aí, pensando nessa relação de potencialização, a gente pensa na Batalha do Pagode, que eu tenho a honra de ter sido a idealizadora desse projeto, que é fantástico, porque eu venho desse lugar de dançar pagode, entendo essa relação marginalizada que o pagode é colocado, mas também desse lugar de entretenimento para uma máquina econômica burguesa, racista, de quem lucra com esses corpos, né, quem lucra com essas músicas. Então, a gente faz o processo reverso e de trazer esses corpos, de trazer esse lugar de saber, porque o pagode é uma produção de conhecimento, assim como o funk, assim como o samba, e pensar também que essa marginalização, essa criminalização que está acontecendo, tanto com o pagode como com o funk, é uma atualização da criminalização que o samba e que a capoeira sofreu há tempos atrás, né? Então, tudo que a gente está vivendo hoje é uma reelaboração, uma continuidade, são os mecanismos do racismo sempre sofisticados e trazendo muitas camadas para a gente estar sempre nessa resistência, né? E aí não posso deixar de finalizar minha fala, que acho que a gente tem coisas ainda aí para trazer, pensando, né, na morte, no assassinato brutal do João Alberto hoje. Então, quando o George traz esse vídeo do Hilton Cobra, eu me lembro da Camila Moraes, né, Camila de Moraes, quando vim trazendo no documentário o caso do Homem Errado, né, então, depois de 33 anos, de novo lá em Porto Alegre, a gente tem uma atualização de um caso de homem errado, mas a gente não pode ser mais homens e mulheres errados, né, então, nesse 20 de novembro, acho que o processo da conscientização, né, que a gente tem, gente estava trazendo esse processo que a gente vem pensando nessa paciência negra, nesse mês de paciência negra, mas é essa paciência que a gente precisa reivindicar a nossa humanidade. Então, o 20 de novembro é para mais um dia, é mais um marco dessa reivindicação de humanidade, porque, como diz Lia de Itamaracá, a gente não pode ter uma democracia enquanto houver racismo. Então, deixo aqui meu agradecimento por essa fala, né, acho que a gente já está extrapolando no horário, mas estou muito aberta para a gente discutir, trazer questões, tensionamentos, né. Brenda, eu vou pedir só depois você colocar o vídeo maior, pronto, você já colocou aqui. Então, depois, quem tiver interesse em ver, obrigada, gata. Então, quem tiver interesse depois de ver o teaser maior do EPA, fique à vontade, né, de estar no processo de dando continuidade, se a gente resolveu não fazer, né, de forma virtual, mas está pensando como é que a gente vai fazer para o ano que vem. Então, essa foi a 3ª edição, então a gente já está se encaminhando aí para a 4ª edição ano que vem, e breve a gente já vai estar pipocando na rede aí com esse aquilombamento forte de pretitude. Então, agradecida. Poxa, nós te agradecemos, Iná, foi muito bom. E eu penso que a tua, como disse Geis, a tua fala, ela meio que arrematou, né, o que a gente estava discutindo aqui hoje, porque o EPA traz para a gente, ele mostra toda a potência de um ativismo e de uma produção cultural intencional, focada e capaz de colocar em debate exatamente a questão dos corpos negros nesta contemporaneidade aí que tanto faz apresentar para a gente possibilidades novas. Eu imagino a pandemia, ela tocou a todos nós de uma maneira, né, diferente, mas os artistas, de maneira geral, os produtores culturais, estão vivenciando uma situação muito particular, né? Fiquei feliz quando o Jorge disse que conseguiu aprovar na Lei Aldir Blanc, na sua versão baiana, na sua versão da Fundação Pedro Calmon, esse edital. Né? Porque eu acho que é o mesmo caso de vocês, né, Iná? Quer dizer, como que a gente pode atuar e que modalidades se apresentam para a gente. A coisa do audiovisual eu acho fantástica, porque nesses momentos que a gente não pode ter os encontros, né, e esses corpos têm que se cuidar também, né, porque as nossas periferias e digamos, o nosso mundo do trabalho, ele vem sendo aviltado também, né, e de alguma maneira há uma precarização de todo.
que ela só amplificou as desigualdades. E eu acho que aí o combate ele põe um novo componente aí, que é o componente do cuidado de si. Nós fizemos uma outra live aqui outro dia, e estava uma também egressa do grupo, Nívia, que é Yalorixá, dizendo que os candomblés já tinham essa prática do cuidado de si, né? Quer dizer, do banho, do lavar as mãos, do trocar as roupas, quer dizer, todo esse cuidado básico, e que, no momento da pandemia, ele parecia óbvio que não foi vivenciado, porque ou não podíamos nos preparar, ou porque o mundo do trabalho assim exigiu. E no plano da cultura, eu acho que a gente teve uma resposta que não veio do governo, né? Ela veio dos ativistas. A Lei Aldir Blanc ela é um fruto da mobilização do setor, né? Dos setores, dos diversos setores. Então, eu penso que, quando você diz assim, não sei o que a gente vai fazer ano que vem, né? Mas é isso, o ano que vem é um ano surpresa para todos nós, porque sem vacina, a gente não sabe direito como é que vai ser, mas se vier a vacina e ela for produzida e distribuída, muito provavelmente a gente vai ter que retomar. Mas essas grandes questões continuarão. E aí o dia 20, novamente, mesmo cansados como estamos, né, ele tem que gritar, né, tem que ser o momento do grito, tem que ser o momento da fala e do ativismo. Quando o Hilton Cobra diz para a gente, precisamos ir para a rua, eu concordo com ele plenamente, e a gente tem que ir para a rua muito. Nós fomos muito para a rua até 2018, e depois parece que arrefeceu. Me lembro da passeata, acionaram mulheres pretas, periferias, o Ele Não, aqui em Salvador, foi um movimento lindo, né? Ele descia desde lá do Campo Grande até o circuito Barra Ondina, de um grande componente feminino, né, com roupas de cor lilás, pedindo um Ele Não, exatamente um movimento que poderia extrapolar o da campanha política, né, porque ele poderia ser um ativismo também para que nós parássemos a violência, que nós parássemos outras modalidades que tanto nos incomodam. Naquele momento era a figura do presidente, mas é bom ter memória de como, disse Hilton Cobra, como nós somos, né, as pessoas que se engajam no antirracismo compõem um volume bastante grande da sociedade, poderia compor pelo menos, né? E aí essa é a grande pergunta que se faz, né? Quando isso vai acontecer? Eu acho que eu poderia pedir para vocês darem um tchau, eu não vou polemizar nada agora, porque seria injusto, ela está dando 3 minutos para nós, seria injusto a gente promover um debate assim com 3 minutos, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que a gente sempre sai pensando dessas lives, isso contribui muito para o grupo, contribui muito para a faculdade, os alunos todos assistindo, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e sociedade em geral, que as lives têm essa vantagem de ser um espaço muito aberto e democrático. Obrigado, então. Pode dar o tchau cada um aí para a gente, pode ser por ordem, começar pelo Jorge, Geise e Ná. Ok. Então, quero dar um tchau, né? Agradecer primeiro esse evento novamente, agradecer as garotas, meninas, Geise e Ná, agradecer o professor Severino, também meu orientador, a todos da Facom, a todos e todas da Facom, da graduação, da pós-graduação, e, na realidade, a toda a comunidade da UFBA, né? Aos colegas da UFBA. Então, agradeço a todos e estamos aí, né? Que a história não para, o bonde não para. Estamos aí sempre. Obrigado, boa noite. Obrigado, gente. Obrigada à agência, obrigado, professor Severino, obrigada à Facom e à UFBA. É sempre uma honra estar aqui e parabéns, né, por estar dando continuidade aí a esse processo do Fica em Casa, né, do Tá em Casa com a Facom. Muito obrigada. E obrigada a Iná por ter topado estar aqui com a gente hoje. Boa sexta-feira a todas e todos. Ai, gente, obrigada, gratidão, né? Como eu disse, foi uma honra esse convite, Geise, voltar para casa é sempre gostoso, né? Então, tá aqui falando na Facom, tá falando nesse projeto, o mestrado, doutorado é muito bonito e tá falando de corpo, né? Que é isso que move a gente, é isso que nos sustenta, né? Então, quero agradecer a todas e todos que estão assistindo, que estavam aqui comentando, que estão aqui, né? Pedir que a gente se cuide, principalmente nossos corpos negros, que a gente cuide dos nossos, cuide
cuide da gente, se alimente bem na medida do possível, beba água, né, durmam bem. Sei que nesses tempos são bem difíceis, mas esse corpo é a única coisa que a gente tem, é o nosso corpo, né? Então a gente precisa cuidar bem dele para a gente conseguir continuar nessa trincheira aí de arte de vida. Então, muito obrigada a todas, a todos, um bom final de semana e estou aí disponível para outros e outros convites. Viu, Geise? Virão, Iná, fique tranquila, você será incomodada. Até por esse teu caminho da museologia aí, a gente vai te chamar para algumas coisas para a gente conversar. Josiane é uma parceira nossa, né, professora? Sim, Jô, grande mestre. Querida, é uma parceirona do nosso GT, a gente sempre participa junto. Gente, então, obrigado, bom final de semana a todos e todas, e até a próxima. Beijos. Beijo.